Oi, turminha, tudo bem com vocês? Vamos para nossa aula do quintou. Nossa primeira aula do quintou, né? Hoje nós temos ainda ensino religioso e aula tecnológica, belezinha? Vamos lá? Então, hoje nós temos geografia. Quintou, quintou. Quase chegando o fim de semana, hein, galera? Para quem preencheu o planejamento, muito bonitinho, tá com tudo em dia, sabe que nós continuaremos no tema o crescimento das cidades no Brasil, certo? Só que lá na página 6, e a correção, prof? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a correção, tá bom? Dos exercícios daí da aula passada. Lá na página 6, então, vamos começar com a leitura. Região metropolitana de São Paulo, nós temos um mapa ali. As metrópoles, portanto, né, que nós comentamos na aula passada, né, falamos bastante sobre as metrópoles, são cidades que concentram alta densidade demográfica, né, muitas pessoas e funcionam como polos de atração e influência econômica, social e cultural. Por serem maiores e mais populosas, as capitais e as grandes cidades geralmente contam com mais hospitais, escolas, opções de lazer, entretenimento, né? Cinemas, teatros, parques, etc. Sedes de empresas e principalmente oportunidades de trabalho. Por quê, gente? Por serem maiores e concentrarem aí mais pessoas. Então, consequentemente, o investimento é maior nas metrópoles, tá? Então, gerando tudo isso que a gente acabou de falar. Então, tem mais infraestrutura, então tem mais hospital, mais escola, mais opções de lazer, né? As empresas, as sedes das empresas se instalam nessas metrópoles e gera daí mais oportunidade de trabalho. Quanto mais empresas, mais oportunidade de trabalho. Muitas vezes elas crescem ao lado de outras cidades, que nem sempre podem ser consideradas pequenas. São Paulo, por exemplo, a maior cidade do país, com cerca de 14 milhões de habitantes, está rodeada por cidades de tamanho médio, entre elas Diadema. Vamos olhar no mapa aqui, ó. A prof e o eterno marca-texto. Então, olha aqui, ó. Entre elas, Diadema, bem aqui onde a prof está pintando, ó. Mauá, aqui, ó, Mauá. E Mogi das Cruzes, com mais de 400 mil habitantes cada uma, tá, gente? Olha aqui, ó. É região metropolitana de São Paulo. Aqui nós temos também região metropolitana de Curitiba, Piraquara, Colombo, São José dos Pinhais, todas essas são regiões metropolitanas, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Então, nós identificamos aqui, ó, essas 3 cidades que são exemplos de cidades aí que rodeiam a metrópole São Paulo e que não são tão pequenas assim, né? Olha lá, com mais de 400 mil habitantes cada cidade, tá? Observe o mapa da região metropolitana de São Paulo na página 6, que foi esse que eu acabei de mostrar para vocês. Também chamada de Grande São Paulo. É a mesma coisa em outras regiões, tá, gente? Aqui é Curitiba e Grande Curitiba, né? A gente chama a região metropolitana de Curitiba como Grande Curitiba. Formada por uma rede com 39 cidades. Compare-o com a imagem de satélite ao lado, ó, do mesmo local, caracterizando uma área de urbanização contínua entre vários municípios. Tá vendo aqui, ó, gente, ó? É o mesmo mapinha que você enxerga aqui, tá? Esse aqui, ó, da Grande São Paulo, que é a região metropolitana, é o mesmo que está aqui, ó. Só que esse aqui, ó, é uma imagem de satélite, tá? O encontro entre 2 ou mais áreas urbanas, conforme você vê nas imagens de São Paulo, caracteriza o processo de conurbação, que é isso aqui, ó, gente, ó. Caracterizando uma área de urbanização contínua entre vários municípios. A urbanização é contínua, né? Ela não tem aí áreas naturais preservadas. Vou já explicar para vocês direitinho, ó, que é essa conurbação. O que acontece quando podemos transitar entre 2 cidades sem perceber nenhum espaço rural
ou vazio de estruturas urbanas, bairros, residências, ponto de ônibus, empresas. O que quer dizer isso, gente? Que eu saio de uma cidade, tá? Vou dar o exemplo dessas cidades ali que a professora marcou. Vamos ver ali, Mogi das Cruzes, Diadema, Mauá, ali, ó. Eu saio de uma cidade, tá? Vou dar exemplo aqui de Mauá, né? Ó, eu saio daqui de São Paulo, vou para Mauá e nesse trajeto eu não tenho nenhum espaço que eu possa dizer assim, opa, aqui é o limite de São Paulo, aqui é o limite de Mauá. Nesse meio, né, é o espaço que separa as duas cidades. Né? Na verdade, isso é conurbação. Quando eu não tenho esse espaço, né? É direto, então, aqui, ó. São Paulo, Mauá. Está conectada ali, né? Continua ali com as estruturas urbanas, bairros, residências, pontos de ônibus. O que dificulta até as pessoas saberem onde termina o limite de São Paulo e começa o limite da região metropolitana. Assim como aqui, Curitiba, São José dos Pinhais. Né? Se eu não tenho esse espaço rural, esse vazio, eu também caracteriza esse processo de conurbação, tá? Onde eu não consigo enxergar o final de Curitiba, por exemplo, o início de uma das cidades da região metropolitana, tá bom? Vamos ver lá. Veja alguns exemplos de cidades que apresentam o processo de conurbação, que é isso que a prof acabou de explicar para vocês. Olha lá, Olinda, com a capital estadual Recife, ao fundo, aqui, ó. Conurbação entre Cariacica, à esquerda, e Vitória, no Espírito Santo, também. Petrolina e Juazeiro, ó, Bahia, separadas pelo Rio São Francisco, somente aqui, ó. Vista das cidades de Barra do Garças e Pontal do Araguaia, Mato Grosso, à direita, e Aragarças, à esquerda, tá bom? Vamos entender melhor esse processo, então, através do desenho, tá? Deixa eu ver, a prof não tá em cima do desenho. Não. É muito bom a gente ter esse tipo de ferramenta, né? Que é o desenho. Ai, parece tão simples, mas você começa, assim, a compreender. Parece que, prof, tudo que você falou, eu não entendi, né? Apesar da prof tentar mostrar ali, né, com as mãos e tal, mas tudo que você falou, eu não entendi. Mas a partir da hora que você jogou o desenho na tela, pá, compreendi. Tá? Então, é isso que eu quero, que vocês entendam. Então, olha aqui, ó. Antes, eu tinha uma área aqui, tá? Uma cidade aqui, ó. A área urbana A e uma área urbana B. E nesse meio aqui, ó, era uma área que não era urbanizada, né? Uma área rural, uma área que não era urbanizada. Então, eu sabia que o limite dessa cidade terminava aqui e o limite dessa cidade começava aqui. Né? Eu tinha essa separação. Depois, com o crescimento urbano, tá? Por que acontece esse processo de conurbação? Justamente pelo crescimento urbano, né? Então, as cidades vão crescendo, crescendo, crescendo e tomam esses espaços que antes não eram urbanizados. Aí depois, aqui, ó, com o crescimento urbano, onde acontece essa área conurbada aqui, ó. A área A está aqui, ó. Tudo isso é a área A, uma cidade. A área urbana B está aqui, ó. Tá vendo que elas são interligadas aqui, ó? Quer dizer, eu não tenho mais esse espaço aqui, ó, de área não urbanizada. Então, eu não sei, essa área C aqui, ó, é a área conurbada. Quer dizer, misturou-se as duas cidades. Eu não sei onde termina a A e onde começa a B, porque tá tudo junto e misturado. Beleza? Deu para entender, né? Então, vamos para o próximo. Página 8. Atualmente, pouco mais da metade da população mundial vive em cidades. O Brasil apresenta, portanto, uma média de urbanização maior que a média de urbanização do planeta como um todo. Olha só, gente, mas essa diferença está cada vez menor, visto que no mundo inteiro os países passam por processos de urbanização, exceto quando já atingiram níveis muito altos. Estudos da Organização das Nações Unidas, a ONU, indicam que até 2050, 2 a cada 3 pessoas no mundo estarão vivendo nas áreas urbanas. Gente, parece muito tempo, mas não é, tá? Leia mais a respeito na seção a seguir.
Então, olha lá, com as mudanças demográficas e o crescimento populacional, mais 2,5 bilhões de pessoas estarão vivendo em áreas urbanas até a metade desse século. A maior parte do aumento estará concentrada em poucos países. Juntos, Índia, China e Nigéria responderão por 35% do crescimento projetado para a população urbana mundial entre 2018 e 2050, né? Isso é uma projeção, uma estatística aí. Então, essa projeção, quer dizer, pode ser que aconteça dentro do que vem acontecendo agora, então eles fazem uma média. Essa projeção de crescimento, dentro dessa projeção, 35% aí estarão nesses países, tá? O relatório também estima que até 2030, muito mais próximo, gente, o mundo terá 43 megacidades, aquelas com mais de 10 bilhões de habitantes, frente a 31 atualmente. Então, hoje nós temos 31 megacidades no mundo, tá? Que são essas cidades, gente, cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Uma cidade que tem, às vezes, aí muito mais pessoas, essas megacidades, do que um país inteiro, né? Hoje são 31. Então, até 2030, serão 43 megacidades. Até 2028, a capital indiana, Nova Delhi, deve se tornar a cidade mais populosa do planeta. Gente, tem muita gente mesmo. Tem muita gente. Atualmente, Tóquio é a maior cidade do mundo, com 37 milhões de habitantes. Tem noção, gente? 37 milhões de habitantes? É gente pra dedéu, né? Então, seguida de Nova Delhi, com 27 milhões, e Xangai, com 26 milhões. Cidade do México e São Paulo, olha São Paulo aqui, ó, vem em seguida, cada uma com 22 milhões de habitantes. Então, olha ali, o centro de Tóquio é muita gente mesmo. Ó. Em qualquer imagem que você vê de Tóquio, de Nova Delhi, qualquer imagem que você pesquise, sempre tem, assim, aglomerações de pessoas, né? Então, hoje a gente está evitando aglomeração, né? Então, essas megacidades aí têm uma preocupação a mais em relação à pandemia, porque é muita gente para ficar de olho, para ver se estão seguindo os protocolos de segurança em relação à pandemia, né? Então, é muita gente mesmo. E isso aqui, gente, é em 2018, tá? Ó, percebam que tem 2 anos de diferença aí de espaço de tempo nessa foto, então é muito mais. Ó, Nova Delhi aqui na Índia, ó. Índia é um país, assim, com muita gente, de verdade, tá? Muita gente mesmo. Então, aqui, ó, Nova Delhi, o centro, ó. E percebam aqui a arquitetura, a estrutura, a urbanização é bem diferente, né? De uma cidade para outra, ó. O que não diferencia é o tanto de gente, ó. Muita gente. Atividades, página 9. Observe a ilustração a seguir e depois responda as questões. Então, nós temos aqui ó, uma ilustração do antes e do depois. Olha a diferença, tá? A gente consegue perceber. Qual processo está sendo representado? Descreva-o com suas palavras. Gente, olha aqui, ó. Se eu fizer assim, ó, vocês já vão lembrar do que a prof acabou de mostrar no slide para vocês. Ó, tá? Ó, esse espaço aqui, ó, não urbanizado. Tá? Qual é o processo que está sendo representado aqui, ó? E depois, ó, não tem mais esse espaço, ó. Tá tudo dominado, tá tudo dominado. Me empolguei. Então, tá facinho, tá molezinha, tá mamão com açúcar, né? Só que vocês vão descrever com as palavras de vocês, o que vocês entenderam. Aí que tá, quero ver o que vocês entenderam aqui desse processo. Qual das 2 cidades exerce mais influência sobre a outra? E como você chegou a essa conclusão? Qual das 2 cidades exerce mais influência sobre a outra? Essa exerce mais sobre essa ou essa exerce mais sobre essa? Por quê? Também tá fácil, né, gente? A gente falou no início da aula de hoje. Você conhece alguma cidade que seja conurbada com a cidade vizinha? Quais são essas cidades? Pesquisem, tá bom? Pesquisem. Pesquisem aqui, Grande Curitiba, Curitiba e região metropolitana. Tem alguma cidade da região metropolitana que tem esse processo de conurbação?
com Curitiba? Pesquisem e coloquem ali para prof. Tá bom? Número 2. Agora responda as questões relacionadas ao texto da seção Saiba Mais da página 8. Então aqui, gente, ó, de acordo com a ONU, o crescimento da população em escala mundial ocorrerá de maneira homogênea entre os países ou estará concentrado em poucos deles? Acontecerá de forma igual entre os países ou vai ser concentrado em só alguns? Né? Na seção do Saiba Mais, a gente acabou de passar por essa seção, facinho de lembrar. Letra B. Quais são os 3 países que juntos concentrarão 35% da população mundial entre 2018 e 2050? Também, né, gente? A gente bateu bastante nessa tecla aí, mostramos até fotos ali. Quantas megacidades existirão no mundo até 2030, de acordo com a ONU? A gente fez esse comparativo de hoje para 2030 também. Qual cidade brasileira está entre as megacidades? Falamos, ainda falei, olha aqui, ó, quem está aqui, né? A cidade brasileira. Atualmente, qual é a maior cidade do mundo? A projeção indica que essa cidade continuará na mesma posição no ranking até 2028? Em sua opinião, quais são as vantagens e desvantagens de viver em uma megacidade global? Na sua opinião, tá? Nós falamos ali sobre megacidades nessa sessão Saiba Mais. E para você, o que tem de bom e o que tem de ruim em viver uma megacidade global? Coloquem ali a opinião de vocês. Página 11. Geografia na prática. Observe a imagem de satélite. Então, ali nós temos uma imagem de satélite, né? Ó, todo quadriculadinho aqui, tá vendo? Agora, no espaço a seguir, desenvolva um desenho procurando reproduzir a imagem. Represente os elementos naturais e culturais que você consegue identificar, como rios, praias, áreas verdes, edificações, ruas, né? Então, vamos separar aqui, ó, elementos naturais. O que são elementos naturais aqui? Oriundos da natureza. Ali, a gente já viu isso na aula passada, aqui, ó. Rio, praia, área verde. E culturais, aquelas que sofrem a ação do homem ali, ó. Edificações, ruas e etc. Tá bom? Então, você vai representar através do desenho. Como é que eu faço, prof? Não sei desenhar. Pipipi, ó vida, ó céus, ó azar. Gente, ali tá falando, procurando reproduzir a imagem. Então, o que você vê nesse quadrado? Ah, nesse quadrado eu vejo assim, depois assim, depois assim. Daí tem aqui uma área verde, daí aqui já tem construções e tal. É por quadradinho, tá bom? Então, é por quadradinho que vocês farão, tá? Para chegar no desenho final, tá? Que é esse aqui, só que vocês vão fazer o desenho por quadradinho. Vocês vão ver que vai ficar mais fácil do que se vocês, de repente, que eu sei que tem aluninho do 5º ano que eu vou morder a orelha assim que puder, né? Depois da vacina eu mordo a orelha. Que vai pegar esse desenho aqui e vai tentar fazer assim, ó. Ai, prof, não consegui fazer. Porque não fez o que a prof falou, não fez o que era recomendado também no exercício. É para fazer de quadradinho em quadradinho. Tá bom? Ah, gente, deixa a prof falar aqui para vocês. Não, tá certinho, é isso mesmo, tá? É que a prof achou que tava bem em cima ali, mas vocês conseguem enxergar bem ali, sem problemas. Correção da aula passada. Alright? Alright. Então, vamos lá. Vamos corrigir aí as questões da aula passada. Lá na página 3... Na troca de ideias, o que são imagens de satélite? Como elas são obtidas? Vou voltar lá na página 3. São imagens capturadas por satélites artificiais em órbita, a uma distância muito grande, né? Eles estão em órbita, a uma distância muito grande. Eles captam essas imagens aí e são satélites artificiais. Então, imagens de satélites é exatamente isso aqui que a professora colocou. Prof, coloquei de forma diferente, mas com o mesmo significado. Ok, alright. Lembram da aula que a prof mostrou o satélite lá, né? Então, ficou facinho aí. Pelas imagens mesmo, vocês podem observar. Letra B. Qual é a localização e o período das imagens de satélite? Gente, essas imagens aqui, ó. Essas aqui, ó, tá?
São essas aqui, ó, que vocês estão se baseando para fazer essas respostas. Ambas são de Manaus, tá dizendo, embaixo da imagem, tá dizendo de onde elas são, ó. Uma de 1985, não, professora, 1986. Bé, errou, professora Sandra. Aqui, ó. Vamos corrigir? Não dá para apagar, mas dá para riscar por cima. Uma de 1986, porque no meu livro tá 86, ó. Que lindo, prof! Nem parece que você errou, ó. Quem disse que eu errei? É assim mesmo, é que o 6 aqui no meu teclado ele sai vermelho, tá? Então, uma de 1986 e outra de 2016. 2016, beleza? Então, vamos para o próximo lá, ó. Quais elementos naturais e culturais você pode identificar nessas imagens de satélite? Então, aqui, ó, nas imagens de satélite, você pode identificar os rios, tá? Que são aqui, ó, retilíneos, ó, tá? As florestas em tom verde, e as áreas urbanizadas, tons cinzas e branco, tá? Ó, cinza e branco, tons cinza e branco, tá bom? Já ia ler a resposta. Compare as duas imagens. Quais processos de transformação estão sendo evidenciados? Então, comparando as duas imagens, a gente vê o que aqui? A expansão da área urbana e o desmatamento de parte da floresta, né? Em 86, a gente tinha aqui, ó, mais áreas verdes, menos área urbana. E aqui, ó, em 2016, ó, a gente já tem mais área urbana e mais desmatamento, tá bom? Letra E. Considerando o intervalo de tempo entre as imagens, em sua opinião, a expansão da área urbana foi rápida? Justifique sua resposta. Sim, gente. Por que foi rápida? Porque a natureza demorou, em relação à natureza, a natureza demorou milhares de anos. Foram milhares de anos para compor a floresta. Enquanto a urbanização avançou muito no intervalo de 31 anos. Aqui tá errado, não são 31, né? Porque a prof estava considerando 1985. Então, 1986, 1996 são 10 anos. 2006, 20 anos. 2016, tá? Que é a outra imagem, 30 anos. Então, vamos para nossa canetinha mágica aqui. Vamos ver como é que a prof corrige aqui, ó. 30 anos. Ó, que zerinho lindo. Ah, que coisa mais linda. Eu vou até parar para fazer um coraçãozinho. Ah, que coraçãozinho horrível, né, que a prof fez. Vamos combinar? Gente, então é isso, tá? Intervalo aí de 30 anos e não de 31, tá bom? Página 5. Considerando seus estudos sobre a expansão e conexão entre as cidades no Brasil, responda as questões a seguir. Qual foi o principal fator que contribuiu... Não é página 5, é página 4, que é embaixo do gráfico. Qual foi o principal fator que contribuiu para o crescimento acelerado das cidades no Brasil a partir de 1940? A industrialização. A gente falou disso na aula passada, né? Agora sim, na página 5. Letra B. A expansão das áreas urbanas no Brasil não se deu de maneira uniforme, né? Não foi da mesma forma ali, o processo ficou diferente aí, dependendo da área, né? De acordo com o gráfico da página 4, em quais regiões esse processo aconteceu de maneira mais intensa e onde foi menos intenso? Foi mais intenso na região sudeste e centro-oeste e menos intenso na região norte e nordeste. De acordo com o gráfico, tá, gente? Fica fácil de visualizar aqui no gráfico, tá bom? Agora, responda as perguntas com base nas informações do gráfico da página 4, tá? Vamos lá. A região do município em que você mora passou a ter mais da metade da população morando nas cidades entre quais anos? Gente, a nossa região, tá? Região sul. Então, passou a ter mais da metade. Então, mais de 50% ali entre 1970 e 1980. Beleza? Letra B. A cada 100 habitantes da região em que você mora, quantos viviam nas cidades no ano de 2010?
80. Isso tudo baseado no gráfico, tá bom? Se vocês tiveram dúvida para visualizar isso no gráfico, fica difícil mostrar no gráfico aqui, mas aí, professora, eu fiz errado porque eu tive dúvida. Chama a prof na videochamada pra gente esclarecer essa dúvida, tá bom? Mas é tudo baseado ali, ó, nessa linha do gráfico aqui, ó, tá? Tá bom? O texto, para aquelas perguntas ali, e para as outras, no exercício 2, com base nesse gráfico. No ano em que nasceu o seu professor, que assunto difícil. De cada 100, quantos habitantes da sua região viviam nas cidades? 60, tá bom? Esse aqui também, quem teve dúvida, a prof explica também, tá? Lá no privado. Mas eu acho que ninguém teve dúvida, vai passar rapidinho, né? Pra que ficar batendo nessa tecla aí de que ano a prof nasceu? Deixa pra lá, né? Águas passadas não movem moinhos, né? O que vocês acham? Letra D. Compare a trajetória das linhas que representam as regiões norte e sul no gráfico. O que você pode concluir sobre a urbanização dessas duas regiões nas últimas décadas? É possível concluir que as duas regiões apresentavam taxas de urbanização semelhantes até 1970. Norte e sul. Fica difícil de mostrar aqui no gráfico, eu não sei se vocês enxergam. Ó. Norte e sul. Então, assim, até 1970, ó, norte, que é verde ali, e sul, que é laranjado, ó, eles caminhavam bem próximo ali em termos de taxa de urbanização. Mas, a partir de 1980, a região sul urbanizou-se ali de forma mais rápida, ó, tá vendo? Ó, diferente do verdinho aqui, ó, dá pra ver. Beleza? Ok? Corrigido, conferido. Gente, essa correção que a gente fez, falar um pouquinho da correção, essa correção que a gente fez, e a prof tem buscado fazer dessa forma agora, não fazer as videoaulas aí por uma semana ou duas e depois fazer a correção, eu acho que de repente a gente precisa sentir como que está acontecendo essa mudança, se essa mudança está sendo mais efetiva na hora de fazer a correção. Eu acho que de repente é mais efetiva, a prof sente isso, porque tá tudo muito fresquinho na cabeça de vocês. Então, quando eu trago a resposta da aula passada nessa aula, eu entendo que vocês ainda estão ali, ó, com tudo muito, muito fresco, lembrando de tudo que a gente viu na aula passada. Então, acho que fica mais efetivo, fica mais fácil de vocês continuarem aprendendo ali em cada disciplina, tá bom? É um processo contínuo mesmo, tá? Então, acho que fica mais legal dessa forma. Falem pra prof lá no grupo do WhatsApp, ó, prof, tô gostando assim porque já traz a correção, ou não tô gostando assim, prefiro corrigir lá pra frente, tá bom? Mas eu acho que tá sendo bem válido dessa forma. Eu acho que fica bem bacana, tá? O que mais, prof? Então, hoje nós temos aula tecnológica, ao vivo e a cores, tá? Importantíssimo que vocês participem, porque hoje nós vamos ver as experiências de vocês daquela montagem do Jeep e a professora já vai falar aí sobre a próxima montagem também, tá bom? Então, diário de bordo tem que estar em dia, experiências tem que estar em dia, tudo ok, como a prof colocou ali, ó, tá? Tudo ok, alright, tá bom? Então, deixa eu aumentar aqui para me despedir de vocês. Gente, um beijo. Até a aula de amanhã, que é a aula do sextou e a aula de filosofia, né? Amanhã nós temos arte, history, que é história, e filosofia, tá bom? A aula de filosofia tá bem legal também, tá? A gente vai assistir um videozinho bem bacana. Tem as explicações da prof e o tema também é bem importante, tá bom? Assim como tudo que a prof tá trazendo para vocês, que é tudo importante para a vida de vocês, tá bom? Então, preparando para desconectar. Gente, não se esqueçam os lemas da turminha do 5º ano. Quais são? Devagar e sempre. Coloquem nos comentários para prof, quem tá vendo no YouTube, coloquem os lemas aqui. É bom sempre a gente lembrar dos nossos lemas, tá bom? Então, coloca aqui nos comentários quem tá assistindo no YouTube,
Quem tá assistindo aí no Drive, coloca no grupo do WhatsApp. Devagar e sempre. E qualidade e não quantidade. Tá bom? Beijo. Fiquem com Deus até a aula de amanhã. Tchau. Ai, vou dar mais um beijo.